podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Ritmo de festa que balança o coração, festa divertida, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorri e vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei, 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 ei. Ritmo, é ritmo de festa. 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 Ritmo de festa que balança o coração. Festa divertida, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorri e vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei, 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 ei. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar, o podcast do texto brasileiro em ritmo de festa. Já abrimos o senhor Cenoura Bravanel, Silvio Santos, para quem não sabe, cantando esse seu hit. Ritmo é ritmo de festa. Em ritmo de festa, a gente vai começar o podcast de hoje com os sempre presentes Fábio Marquezini, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Reinaldo Maximiano, você está bem? Tá tudo bem aí em Minas? Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na expectativa. Você está preparado para a mega onda de frio que teremos essa semana? Rapaz, era isso que eu ia falar. Estamos aqui na expectativa desse corredor polar que se aproxima do sul do país e pode avançar pelo centro-oeste, né? Pelo sudeste e centro-oeste. Previsão de geada e neve em todo o sul, na Serra Capixaba, na Serra Fluminense, em Minas, aqui em São Paulo, a coisa vai ser punk. Uai, eu vi umas imagens de Maria da Fé, que é sul de Minas. Aham. Praticamente nevou. Uhum. Os campos todos branquinhos, assim, que assim, gente, nas aulas de geografia falaram que não nevava no Brasil. E a coisa tá feia. E recentemente tivemos 50 graus no Canadá, né? 50 graus no Canadá. Ou seja, eu não creio em bruxas, pero que la sai. Pelo que elas vai. Acho que agora a gente só precisa redobrar os cuidados, não só com relação ao coronavírus, mas às gripes, os resfriados comuns, porque o tempo está muito seco. Mas a pandemia não acabou. Então é estado de alerta, né? Estado de alerta. Quem puder, quem faz compra semanal, já faz agora no começo da semana. Deixa sua geladeirinha abastecida, guarda uma aguinha, porque a gente nunca sabe se vai congelar um encanamento, se vamos ter algum problema para sair de casa, se vai resfriar. Na dúvida, prepare. Se nada acontecer, prepare. Se nada acontecer, tranquilo. A perspectiva é que venha uma frente de chuva, né, que possa dissipar quando chegar aqui pelo sudeste, mas a previsão é de chegar entre terça e quarta-feira, né? E tem uma coisa. Nós estamos com uma crise hídrica, então, assim, aumentar o consumo de energia. Cara, isso pode ser um caos, você pensou? Banho quente demorado. Se dá um apagão. Banho quente demorado. Pois é. E a população de rua, que infelizmente está em crescimento no Brasil. Quem puder doar alguma coisa para que essas pessoas se aqueçam, né? Por favor, faça isso. Sim. E os serviços que existem nas diferentes prefeituras, né, de acolhimento, os albergues. Então, quem já puder começar a se mobilizar, né, vamos nos mobilizar. Vamos pegar aquele paletó, aquele agasalho, aquela coberta. Não usa e tem alguém que está precisando. Então, exato. bora lá. Isso.
Fábio Marquezine, em ritmo de festa. Fábio, ritmo é ritmo de festa. Tá tudo bem aí, Fábio? Como é que você está? Tudo tranquilo, sobrevivendo a cada semana, esperando essa frente fria, porque aqui em São Paulo também vem arrebentando, né? Deus Até me defenderá. Até na região do Grande ABC, em Santo André, nevou, maravilha, né? Caiu um pouquinho de neve, então imagina se realmente confirmar a previsão, vai ser porrada, viu? É. E Silvio Santos, o que você me diz dessa música de abertura? Maravilhosa. Na verdade, assim, é um hino do Topa Tudo por Dinheiro, né? É um programa. Nos anos 90, a gente esperava chegar até a noite para ver um programa em que torturava as pessoas, era puro sadismo, né? Mas que a gente adorava esse sadismo. E tem uma curiosidade, até vou falar rápido. Você vê, o pessoal do Jackass, né? Ficou famoso pelas trollagens e por tudo. O Brasil conhece isso desde os anos 80. Que katsu é Jackass? Perto do Topa Tudo, né? E tem uma coisa, o Silvio, né, sempre quando a gente conversa, sempre foi muito profissional nas gravações, né? Mas muitas pessoas falam que quando trabalhavam, produtores, diretores, de que o Topa Tudo por Dinheiro para o Silvio naquela época era uma terapia para ele. Era um programa que ele ia feliz de se fazer. E nem precisa falar, é só você ver os programas, o quanto ele ria das pessoas sendo torturadas, assim, né? Mas nós ríamos, nós não vamos ser hipócritas. Hoje é uma coisa que talvez não iria pro ar, mas a gente riu também. Eu ri, todos nós rimos, né? Não adianta. É como a gente falou no programa da semana passada, tudo depende do contexto, né? E na época era isso, a gente não tinha muita consciência, achava engraçado, ria. Fábio, aproveita e já emenda o seu tema, sobre o que você quer bater um papo com a gente hoje. Antes de tudo, só para declarar que eu sei que é muito íntimo, o Hack sempre está falando aí, tanto nos painéis quanto aqui no podcast, que me odeia e tudo mais, porém sempre pela madrugada eu recebo do Hack sonetos de amor pelo WhatsApp, então tudo falácia, ele me ama e ele me manda coisas lindas. Eu sei que era íntimo nosso, né, Hack? Eu achei que essa homoafetividade ficaria oculta para sempre, mas... Enfim. Mas não vamos esconder, vamos se amar, né? A gente tem que se amar, né? Não, você é um homem casado, eu sou uma moça honesta. Tudo bem, vai. A minha esposa já te chama, a minha esposa já te conhece, já tem intimidade. Esse adultério eu acho que ela perdoaria. Ela até já te chamou de Raquinho, né? Eu vi ela isso, tá vendo? Ela é muito fofa. Eu suporto você por causa da sua mulher. Muito obrigado. Mas o Reinaldo sabe muito bem. Como é que é, Reinaldo, que a gente faz aqui? Esqueci agora, uma perversidade, uma... Promiscuidade. Isso, uma promiscuidade saudável. Essa promiscuidade aí, vou te falar, já sai promiscuidade intelectual suas aí. Nossa Senhora. Mas aqui, convida, porque eu não tenho ciúmes. Mas, não, que isso, a gente vai deixar de fora um promíscuo bonitão desse, tá? O Reinaldo é do poliamor. Deixa o Léo ouvir isso. Muito que bem. Então, seu tema, Fábio. Olha, como a gente está em época de Olimpíadas, né? E agora, para quem, por exemplo, tem o Globoplay, né? Assina aqueles canais ao vivo, tem 50 canais, eu nunca vi isso, né? 50 canais à sua disposição, tá um festival, né? Mesmo sendo de madrugada. Eu queria colocar aqui esse tema para nós três aqui, né? Da gente relembrar, cada um de nós aqui, o momento marcante da Olimpíada. Não importa se foi no esporte, na encerramento, na abertura, um fato, não importa. Mas da gente colocar aqui um momento marcante dos Jogos Olímpicos para cada um de nós. Aí o Hack, como condutor, pode, se ele quiser começar, enfim. Mas eu queria que cada um de nós lembrássemos nesse momento olímpico que estamos vivendo. Isso, nós estamos gravando, como vocês sabem, no domingo. Estamos ainda sob o impacto das medalhas no judô e no skate, e sobre o impacto da maravilhosa, sensacional apresentação da nossa ginasta ao som de baile de favela. Que é coisa mais Brasil, que é coisa mais representativa do que é o povo brasileiro, do que uma ginasta se apresentar no topo do esporte mundial com um baile de favela. Eu acho isso maravilhoso.
Bom, a Olimpíada que eu acompanhei assim, com mais amor, com mais afinco, que eu vi tudo, que eu ficava alucinado na frente da televisão, foi a de Atlanta, em 96. Nessa época eu jogava basquete no cadete do América, aqui de Rio Preto, e eu fiquei muito tocado com a despedida do Oscar da seleção brasileira, que aconteceu nessa Olimpíada. E na época o Jornal Nacional fez uma matéria linda de morrer com o Ernesto Palha e ao som de Queen, e foi uma coisa assim apoteótica, né? Aquele homem de 3 metros de altura chorando que nem um bebê porque estava se despedindo do seu maior amor. Ele deixou de jogar na NBA para não precisar largar a seleção brasileira. É um tipo de apego à camisa do Brasil que poucos atletas demonstraram ter. Infelizmente, o Oscar seguiu por caminhos assim não tão legais, mas foi uma coisa que me marcou para o resto da vida. Reinaldo Maximiano, responde a pergunta do Fábio. Qual foi o momento olímpico que mais te marcou? Olha, o primeiro jogo, né, a primeira Olimpíada também que eu acompanhei, né, com consciência de que estava acompanhando uma Olimpíada, foi Barcelona, né? Aquilo foi inesquecível, né? Mas o momento olímpico que mais me marcou é um momento de 84, vocês vão se lembrar disso, que é da Gabriela Anderson, na maratona, em Los Angeles, em 84, né, que já tinha dado medalha de ouro, prata, um bronze, e ela foi a última a entrar, né? Ela termina classificada em 37º. E é aquela imagem dela cambaleando, recusando a ajuda dos paramédicos, né? Enfim, né? E você veja como o mundo é um lugar machista e sempre foi. Esta Olimpíada, 84, vocês vejam, historicamente foi ontem, né? Foi a primeira maratona feminina. Até 80 não havia maratona feminina. Eram 1.500 metros rasos no máximo que elas disputavam. Então essa foi a primeira vez, né? Seria a primeira Olimpíada, né? Que as mulheres competiriam, né? Na maratona, né? E é muito interessante porque a atuação da Gabriela, ela termina em 37º, não era uma questão de ganhar, era uma questão de chegar, né? Tanto que quando ela chega, ela fala, eu consegui, né? Eu cheguei, né? E isso acaba ofuscando quem ganhou a maratona. Ninguém lembra quem ganhou essa maratona. Ninguém lembra da Joanne Benoit. Mas assim, mas por quê? Porque a persistência da Gabriela Anderson ficou para a história das Olimpíadas, né? E é muito usado para falar de meritocracia, de não sei o que, aquela coisa toda. Mas, na verdade, o que ela fez, né, foi uma lição de persistência. De persistência e de uma visão muito clara. Eu sei que não vou ganhar, eu preciso chegar. Né? Tem uma história muito bonita, Reinaldo. Da Suíça, né? Ela é suíça. Ela é suíça. Da transmissão desse momento pela TV Globo. Foi. Na época, o titular, o number one do esporte na Globo era o Osmar Santos. E o segundo era o Galvão. Diz o Galvão que ele estava lá no centro de transmissão da Globo quando alguém chamou a atenção. Olha o que está acontecendo na maratona. Não estava sendo transmitido, até porque não estava, já tinha acabado. A parte nobre, né, já tinha sido transmitida. E alguém falou, você tem que narrar isso agora. Entrar em contato com o Rio e tal, não sei o quê. E o Galvão, se não me engano, foi o Galvão, narrou só esse trecho da entrada da Gabriele no Estádio Olímpico e entrou para a história, né? Eu estou falando exatamente dessa transmissão, eu lembro exatamente dessa, da Globo, porque aí o estádio fica todo mundo de pé, as pessoas começam a aplaudir, meio que dando um empurrão nela, né? Ela já estava cambaleando, os paramédicos chegam, assim, ela até dá uma saída meio de menesgueio, assim, pela direita, tipo, cai fora, não venham.
E, enfim, e ela vai, e quando ela cruza, né, quando chega na final, ela desmonta, né, ela desaba. Mas ela solta essa frase, né, eu consegui, né. Então, que é a perseverança, é a persistência, né. Então, assim, tá adverso, meu corpo não aguenta, meu corpo não suporta, mas eu vou até lá, vou no limite, né. Aí eu só lembro do Bezerra da Silva e da nossa situação nesse país, né. Quando tá muito ruim é porque tá perto de melhorar. Então, vamos lá, força, né? Porque a gente consegue. Mas foi um momento muito bonito. É uma coisa que essa mulher não sai da minha cabeça. Aguentou dor física, aguentou pressão psicológica, e hoje, mais de 30 anos depois, a gente está aqui lembrando disso. Ou seja, cada gota de suor daquela atleta valeu a pena. Não, e olha só, ela começou a correr, ela disputou essa maratona aos 39 anos, ela já estava completamente fora da idade, né? Ela já estava, né? O que abre muita percepção com relação assim, qual é a melhor idade para começar a fazer uma atividade física, correr, não sei o quê. A idade que você começar, né? Isso, exatamente. Então, assim, ela já tinha 39 anos. Tem um depoimento muito bonito, quem quiser entrar no canal do Olympics, né? Você entra lá no YouTube, tem um depoimento muito bonito dela falando dessa maratona, do que ela estava sentindo naquele momento, enfim. É muito bonito mesmo. Eu era criança, claro que eu não lembro da Olimpíada de 84, eu lembro disso. Isso não saiu da cabeça, porque de repente todo mundo voltou para a frente da televisão, porque a maratona já tinha acabado, os prêmios já tinham sido, né? Enfim, aquilo não era mais assunto. E de repente volta, e todo mundo volta para a sala, porque eu estava na casa da minha avó, e todo mundo acompanha aquela mulher cambaleando como se fosse a campeã do mundo, né? Como se ela fosse a medalha de ouro, né? Ela começou, todo mundo sofreu com ela naquela corrida, foi muito bonito. Tem coisas que cada área específica da vida toca e que as outras não conseguem tocar. Por exemplo, tem coisas que só uma boa peça de teatro vai fazer você refletir. Outras um bom filme, outras um bom livro, outras um papo com um amigo. Tem coisas que só o esporte consegue demonstrar assim, claramente, sem palavras, sem precisar ficar cagando regra. O esporte tem essa dádiva, né, de você poder dar uma lição de vida num instante, numa fração de segundo, sem precisar ficar cagando regra. Eu acho isso lindo. E tem uma coisa que é assim, quando a gente se liga nas Olimpíadas, né? Eu lamento muito que a gente está acompanhando as Olimpíadas neste momento, mas ao mesmo tempo pode servir de um alento, né? De um certo respiro, um certo refrigério, né? Para lembrar do Eurico Paraguaçu, um certo refrigério, né? Eu que tô de bode com o meu país, hoje vendo essa menina se apresentar ao som de baile de favela, foi lindo. Deu assim, uma coisa, porra, eu sou do Brasil, né? É muito importante, simbólica. E é muito importante que a gente mande essa mensagem para todo mundo, assim, principalmente no dia de hoje, com as medalhas de hoje, com as apresentações de hoje, assim. O Brasil não é assim. O Brasil está assim. Estamos doentes, né? Mas somos legais. Estamos doentes e vai passar. Isso. A gente vai se curar disso. Agora, o seu Fábio Marquezine, isqueirinho, botou fogo e não contou qual é o momento olímpico que mais tocou a ele. Conta para nós, Fábio, qual é? Esses dois momentos, né, que vocês contaram. Primeiro, o do Oscar, nós vimos, né? Eu também vi, foi uma Olimpíada que eu acompanhei com afinco, a de 96, fora que passava em todas as emissoras, né? Então era uma Olimpíada em todos os canais. Você podia falar, não, ó, futebol eu vou ver com o Silvio Luiz na SBT, o basquete eu vou ver na Band com o Luciano do Vale, o atletismo eu vou ver na Globo com o Galvão, era maravilhoso. Era maravilhoso, não, todas as emissoras transmitiram, né? Foi a última, né? E essa que o Reinaldo lembrou, de 84, eu nem era nascido, mas não importa o ano, essa imagem sempre vai ser tocante, sempre vai ser uma coisa forte. Igual também, infelizmente, com os caminhos que o Oscar tomou, mas a imagem
daquele PAN de 87, aquilo é ganhar em cima dos americanos nos Estados Unidos, falando em basquete, é fora do comum, que era o futuro do Dream Team, né? Que eles ganharam em cima daqueles jogos, também essas imagens é impactante. Para mim, eu tive noção de Olimpíadas em 92, né? E são tantos jogos, até o do skate ontem também foi marcante, ver a primeiro, né? Um brasileiro levar prata no skate, que era um esporte que sempre foi marginalizado. O Jânio Quadros proibiu em São Paulo. Coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo, um esporte olímpico e um brasileiro levando prata, né? Então, quer dizer, você vê como o mundo não dá volta, capota, né? No giro, ele capota. Você vê a importância disso tudo. Mas o que me marcou, eu acho que a Olimpíada tem esse fascínio na abertura, no encerramento, da abertura das Olimpíadas de Barcelona, da forma que a pira olímpica foi acendida. Aquilo, para mim, que estava ali pela primeira vez acompanhando uma Olimpíada, foi algo assim, tão mágico, que até hoje, quando eu vejo a cena, que era um competidor de arco e flecha, né? Ele acende a flecha e dispara o arco, e na verdade não caiu dentro da pira, mas passou rente a pira e acendeu, e aquela impressão que a gente teve foi... um mise-en-scène muito bonito, né? Não importa se ele acendeu ou não, é muito lindo. É uma coisa assim, porque eu acho que eu trago, falando esse ponto, até é interessante a gente colocar isso, porque a abertura de uma Olimpíada, como foi a abertura da Olimpíada do Brasil, que para mim foi incrível, foi uma coisa muito bonita, é o quanto, mesmo ano após ano, o quanto esse evento, com as críticas que tem sobre ele e tudo mais, o quanto ele fascina a gente, né? Então, é muito impactante, né? E ainda mais agora que eu estou vendo, e com alegria, né? O quanto tem colocado a diversidade, o quanto tem colocado o respeito, a igualdade, né? Nesses Jogos Olímpicos, e quanto a gente tem visto pessoas que se colocam como marginalizados à sociedade, como o próprio skate, ou de uma atleta, como você próprio bem disse, tocando uma música genuinamente brasileira, da periferia, né, do subúrbio brasileiro, para o ponto principal do esporte, do palco principal, que é as Olimpíadas. Então, não tem jeito, é um fascínio que a gente tem, e eu queria trazer esse assunto, porque como a gente está nesse momento, quanto isso toca a gente. E eu acho que a gente espera ter mais imagens que a gente possa ver e ficar, né, marcados por isso nessas Olimpíadas. Só um comentário rápido antes de uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu acho impressionante que, com toda a bagunça, com toda a roubalheira, com toda a confusão política da época, a Olimpíada do Rio conseguiu fazer uma das aberturas mais impactantes e maravilhosas de todos os tempos, do nível da abertura de Moscou, do nível da abertura de Barcelona, uma abertura que vai ficar para a eternidade, né? Muito bonita a abertura do Rio, a de Tóquio não chegou nem perto, nem poderia, pelo momento que a gente está passando. E aqui a gente fala muito de televisão, para a televisão foi um espetáculo incrível, né? Aquele show de projeções e tal. A abertura da Olimpíada do Rio é um negócio fora da curva, realmente. Agora, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta específica em cima do tema Olimpíada que você trouxe antes da gente ir para o próximo tema, para o próximo tópico. O que você está achando do esporte na televisão de maneira geral? Você acha que essa nova televisão, que tem que conviver com o streaming, que tem que conviver com a era digital, está sabendo explorar direito o esporte? Eu acredito que sim. Eu não vejo como uma forma ruim, né? Porque eu acho que, como hoje em dia a gente tem o streaming, a gente tem um leque maior para se ver os eventos esportivos e não depender da TV aberta. O grande problema são os valores e a nossa bela internet, que é capenga, né? Para você conseguir ver tudo ao mesmo tempo, igual agora, que a gente tem aí tantos canais para assistir às Olimpíadas, né? Mas eu acredito que, como há essa abertura em torno das outras emissoras,
Fórmula 1, NBA na Bandeirantes, SBT com 2 torneios de futebol como a Libertadores e a Champions League, a Globo com o Campeonato Brasileiro, como fez a Eurocopa. Enfim, essa abertura desses canais, colocando a questão da transmissão esportiva, eu acho incrível. O que eu acho que ainda é um pouco arcaico, acredito que dá audiência, mas é difícil, não mudou. São aqueles debates esportivos longos, com gritaria. Claro, tem gente que gosta, não julgo, mas eu acredito que poderia ser um pouquinho mais amplo a cobertura esportiva, né? Uma coisa que a gente fala aqui, de 96, todas as emissoras transmitiram as Olimpíadas. A Globo, se uma hora ou outra não quisesse transmitir com a sua novela, você tinha a chance de ver outra coisa na Bandeirantes, na Manchete, enfim. Quem não tem TV a cabo, ou quem não pode assinar o streaming do Globoplay, por exemplo, está fadado a ver as Olimpíadas na Globo só às 10 horas da noite. Então, isso com a pessoa tendo que acordar às 7 horas da manhã para trabalhar. Pois é. Então, o que acontece? Pelo menos, antigamente, até vou dar um exemplo aqui, as Olimpíadas de Pequim e de Sydney, que foram também de madrugada, e a Bandeirantes transmitia, pelo menos o domingo inteiro da Bandeirantes, era com compactos do que aconteceu na madrugada. E eu acho que isso era justo, que a Bandeirantes fazia. Tudo bem que a Bandeirantes tem a tradição, né? Só que a Globo não dá essa chance. Ela segue com uma programação totalmente normal, em vez de derrubar um Se Joga, por exemplo, para se criar um programa e mostrar para o público que não tem acesso a eles verem o que aconteceu. O curioso é que, por exemplo, no Carnaval eles têm essa consciência. Existe o compacto dos desfiles que são de madrugada durante o dia. Poderiam fazer o mesmo com a Olimpíada. Concordo plenamente. Mas essa é a questão. É a questão de valores, é a questão de que as emissoras não querem comprar algo porque todo mundo vai estar transmitindo. Então a gente acaba ficando, digamos, refém da Globo. Que eu acho que eles botaram o Everaldo Marques para narrar o skate, o rapaz, o Kelvin foi prata, eu acho que é muito legal colocar pessoas jovens, um bate-papo informal, sabe? Eu acho que é isso que se coloca mais próximo do telespectador. Mas o que falta é uma abertura maior para que todo mundo tenha acesso. Nem todo mundo consegue pagar R$50 por mês para ver o Globoplay. Lembre-se, tem gente que nem consegue comer mais arroz e feijão no Brasil. Então, não é porque alguém consegue pagar 50 pau. Tem gente que nem arroz e feijão consegue comprar mais. Então, é bom a gente refletir nisso. É isso aí, concordo plenamente. Reinaldo Maximiano, uma pergunta para você. Você já ouviu falar de Fernando Santos? Já, não é estranho. Não é estranho, então. Esse Fernando Santos, ele nos anos 70, causou uma polêmica incrível, porque ele gravou um disco com pontos de candomblé, de umbanda, sim, em ritmo de discoteca. E sim. Era praticamente a Dana Summer do terreno. E o negócio foi feio, porque ele foi criticado tanto pelos outros religiosos, que achavam que aquilo era uma glamourização de uma religião que eles não concordavam, quanto pelos umbandistas e candomblecistas que acharam que era um desrespeito com a religião. Ele tomou pau de todo lado e foi uma grande polêmica. Você lembra dessa história? Já ouviu falar? Lembro disso. Já lembro de uma coisa. Lembro. Já ouvi falar disso. Nós vamos ouvir agora Omulu, uma das pequenas joias desse disco do Fernando Santos. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Pai pra me ajudar, vou pedir o meu pai pra me salvar. Eu vou pedir o meu pai pra me ajudar, vou pedir o meu pai pra me salvar. O Molu chegou e saravou, o Molu chegou e vai dizer, mas quem mexer com meu
Saravá, saravá. Reinaldo, qual é o tema que você vai trazer no próximo bloco, depois dessa musiquinha aí, dançante e contemplativa? Né, como diz aquele jogador, né? Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Paulinho quebrando estereótipos. Paulinho rebentando, chutando a porta. Vamos lá, eu vou continuar ainda naquela levada do crime, né? Do true crime, assim. Mas desta vez com uma produção em podcast, que é uma produção da agência pública chamada Amazônia Sem Lei. Que trata... menino, o trem é babado. É uma discussão que está na ordem do dia. Que é uma coisa assim, e se eu te dissesse que a carne que chega à nossa mesa pode estar, de alguma forma, envolvida numa rede de narcotráfico, grilagem, trabalho escravo, desmatamento, enfim. Meu Deus. Uma coisa doida. É o que essa série de podcasts da agência pública está tentando desvendar em 10 episódios. O segundo episódio já foi ao ar, né, na sexta-feira. Vai ao ar sempre toda última sexta-feira do mês. Sempre pegando algum ponto específico dos problemas relacionados à política fundiária, os conflitos de terra, desmatamento, homicídios, enfim. Você ouviu já a série toda? Ou eles estão colocando aos poucos? Eles estão colocando aos poucos, né? Então, só tem 2 episódios no ar, 2 episódios assim, bomba. Então, são 2 episódios bombásticos. Você que está aí escutando a gente, não saia daí, que ele vai passar para a gente um apanhado geral do que se trata e dizer se vale a pena ou não. Bom, dizer se vale a pena ele já falou que vale. Agora a gente vai saber por que vale a pena acompanhar. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleireira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleireira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleireira Leila. Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleireiros. O salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila. Tem o colchão, Sears tem a enceradeira, Sears tem a churrasqueira. Veja, camisa Sears de tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores. Esta semana na Sears, apenas 12.800. Use o seu crédito nas lojas Sears. Eu sou a nova Quilométrica, a caneta econômica que rende muito mais. Sou mais bonita e escrevo macio milhares e milhares de palavras sem parar. Quilométrica, a caneta simpática, por um preço milimétrico. Você está com fome, muita fome. Você não está resistindo. É mais forte do que você. É totalmente incontrolável. Você está morrendo de vontade de comer. Você não consegue esperar nem mais um minuto. Comece a contar. Hut, Pizza Hut, o melhor pedaço do dia. Imagine que isto é Guaraná. Agora imagine um toque de pêssego. Isto é Cas Guaraná com pêssego. Todo o sabor do Guaraná com a sensualidade do pêssego. É o sabor em dobro. Cas Guaraná com pêssego, acerola e maracujá. Acredite, se beber. Sabe aquela vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o que é? É Dunkin'. Donuts. Que? Nunca ouviu falar? Os donuts são deliciosos, sempre fresquinhos, 1000 recheios diferentes, super naturais. Um sucesso no mundo inteiro.
Pronto. Agora que você já ouviu falar, vem experimentar. Delícias que dão água na boca. Que culpa tenho eu de ser feliz? Não vou ficar por aí gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eu nasci porque quis, me apaixono fácil quando sinto meu peito incendiar, brigando e fazendo amor com Deus e o diabo em qualquer lugar. Então vá, diga ao povo que fico cantando na chuva, dançando na rua. A música sempre me dá um motivo a mais pra viver em paz. Um motivo a mais pra viver em paz. Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Que culpa tenho eu de ser feliz? Não vou ficar por aí gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eu nasci porque quis, me apaixono fácil quando sinto meu peito incendiar, brigando e fazendo amor com Deus e o diabo em qualquer lugar. Estamos de volta com o podcast Texto Brasileiro. Existe uma teoria que é chamada teoria do pato. O pato nada, o pato anda, o pato voa, mas ele consegue fazer tudo isso porque não faz nada direito. Marília Gabriela é a prova de que essa teoria está errada. É uma boa atriz, é uma excelente jornalista, uma grande entrevistadora, uma boa apresentadora e canta. Vocês acabaram de ouvir na abertura do bloco. Marília Gabriela, que surpresa! Essa música que ela está cantando, Diga ao Povo que Fico, é de nada mais, nada menos que Rita Lee e Roberto de Carvalho, que fizeram especialmente para o disco de estreia dela em 1982. Fábio Marquezini, você curte Marília Gabriela? Eu tanto curto que eu fico aqui me perguntando por que essa mulher tá fora da TV. Eu também não entendo. Eu acho que ela tá cobrando alto. Não, porque é inacreditável. Uma mulher com o talento dela, ela canta bem, ela também é atriz, né? E entrevistadora nem precisa falar, né? Por que ela tá fora da TV, meu? É inacreditável, sério mesmo. Eu torço muito. Na época eu acho que ela estava um pouco cansada quando ela parou. Só que isso faz, sei lá, 4 anos, 3 anos, não sei. Sim. Já daria para ter tido uma boa proposta para voltar. Mas havia um burburinho de que a Bandeirantes ia pegar ela para a programação do ano que vem, por 55 anos. Se isso acontecer, eu tô torcendo porque eu acho que Faustão e Marília Gabriela na Bandeirantes, não é nem falando assim de forma jocosa, não, é sucesso, porque são 2 nomes fortes da Bandeirantes, né, de volta para a grade de programação, e os 2 são talentosos, e ela tem que voltar, assim, ela é genial, admiro muito ela. Maravilha, eu também. Vamos voltar à vaca fria, vamos voltar ao assunto que a gente começou a desenvolver no bloco anterior. Reinaldo Maximiano, conta pra gente sobre esse podcast imperdível que você conferiu e está trazendo para nós a crítica. Olha, cara, é imperdível mesmo, né? Chama Amazônia Sem Lei, é da Agência Pública, né? Você já conhece, muita gente conhece a Agência Pública. Tem matérias incríveis que eu já li. Sim, porque o foco deles é jornalismo investigativo, né, e direitos humanos. Sim. Né? E eles fizeram, ao longo aí de muitos anos, né, uma série de reportagens envolvendo a Amazônia.
Amazônia e o Cerrado, né? Tanto as questões que envolvem desmatamento, como questões que envolvem grilagem, enfim, os conflitos de terra que tanto geram mortes neste país, né? E nós estamos falando de mortandade de colonos, de indígenas, de quilombolas, está falando de um genocídio mesmo, né, que ocorre por conta de disputa de terras, né, de desmatamento, enfim. Bem, como se não bastasse toda essa realidade que a gente tem aqui, o Amazônia Sem Lei, ele é uma série de podcasts feitos pela... Eu tenho o nome deles aqui, porque é importante dar crédito às pessoas. Né? Clarissa Levi e Ricardo Terto. É importante dar crédito para eles. Né? É uma série em 10 episódios. Os episódios vão ao ar sempre na última sexta-feira do mês. Então, na última sexta-feira, foi ao ar... Engraçado, a última sexta-feira do mês, mas foi ao ar no dia 23, né? Mas ok. Foi ao ar o episódio 2, né? Então, assim, eles já foram um episódio chamado Do Tráfico ao Prato, que é um episódio interessante. Eles têm 20 minutos só de duração, mas é muito conteúdo e é muito denso. Que é uma realidade que é a seguinte: narcotraficantes lavam dinheiro na pecuária nos estados do norte. Pará, então, assim, Tocantins, enfim. Exato, Pará, Tocantins, até mesmo na Bahia, né, que está ali no Nordeste, mas é ali, Pará e Tocantins, né? Então teve uma investigação da Polícia Federal envolvendo registros de transporte de animais, né? E esses registros mostram o deslocamento de gados de uma fazenda para outra, que são ali de testas de ferro de narcotraficantes. Então, assim, a fazenda pertence a uma determinada pessoa, mas que é um laranja, um testa de ferro de um narcotraficante que está lavando o dinheiro do tráfico na criação de gado. Não só na criação de gado, mas também na produção de grãos. É muito doido que eles estão chamando de narcopecuaristas. Você né, sabe que sempre rolou no meio da música um rancor muito grande. O pessoal do pop, do MPB, do rock, do axé, de outros estilos, com o sertanejo. E no meio desse rancor havia, lógico, a inveja só tocam os caras, só eles fazem sucesso e tal. Mas havia uma grave denúncia de que muitas dessas duplas, não vamos generalizar, mas havia a suspeita de que algumas duplas faziam sucesso muito repentinamente e que por trás disso haveria um esquema de lavagem de dinheiro. Então, a gente escuta esse folclore rolando aí, nunca sabe se é mentira, se é verdade, de onde isso saiu. Agora você e o pessoal que está fazendo esse podcast está mostrando que é uma prática corrente também no agronegócio. Sim, e aí eu fico lembrando que do agronegócio para a indústria cultural. É do agronegócio para o próprio agronegócio, né? Não, e vem de uma investigação, né, lá de 2017, com a prisão de um narcotraficante chamado Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. Né, que era considerado o maior narcotraficante do Brasil até julho de 2017. Né, e foi investigando, chama Operação Espectro, foi no Pará, né, mas também Tocantins. Né, que era... Ok, eles tentaram desmontar o esquema de transporte de drogas do Cabeça Branca. E depois, onde que esse dinheiro é lavado? Né? E ele era lavado exatamente em plantação de grãos e criação de gado de corte. E boa parte desse gado de corte foi... A gente dá risada, mas é grave. Foi para frigoríficos como a JBS, a Frigol. Foi parar nesses lugares. Você vai querer me dizer que a JBS se envolveu em ilegalidade? Pois é, não, aí vamos deixar uma coisa clara, porque eu tenho um investigador Eu não acredito nesse trem, não.
que tem um investigador da Polícia Federal que deixa isso bastante claro. Olha, não dá para dizer que essas empresas estão cometendo algum tipo de ilícito, porque elas estão comprando gado, esse gado está regularizado. O problema é o dinheiro que está por detrás da criação desse gado. Lógico. Não é uma então, coisa assim, direta, a gente está brincando, debochando. Exato. A gente está brincando, debochando, mas... muito mais complexo do que parece, né? Muito mais complexo. E aí, o episódio 1, né, que se chama Do Tráfico ao Prato, ele tenta desmontar exatamente, ele tenta deixar bastante claro essa relação do narcotráfico com criação de gado e de grãos, né? Em regiões como Maranhão, Pará, Piauí, Bahia, enfim. Né? E, ok. O segundo episódio chama de Los Angeles ao Cerrado, que tem aí uma rede muito complexa que envolve umas imobiliárias, umas empresas e também umas empresas de investimento em commodities, né? Que são lá dos Estados Unidos, né? Investindo em commodities no Brasil, que tem dinheiro de narcotráfico sendo lavado. E pior que isso, assim, títulos de propriedade de terra que são títulos falsos, né? Então ainda tem uma coisa de grilagem envolvida no esquema todo. E quando a gente olha para a questão da terra, né, a gente sabe, a questão da grilagem é um trem que atravessa a nossa história, né, que é a falsificação de propriedade, né? Então nós já temos um conflito de terra que se estende há séculos nesse país, e agravado pela questão do narcotráfico, né? Então, assim, os dois episódios, né, eles têm perto de 20 minutos, eles são uma porrada na boca do estômago, porque a gente começa a entender que essas relações são muito intricadas, né, e que o conflito, né, e as irregularidades na aquisição de terras no país, poxa vida, é grave, o problema é gravíssimo. E quando a gente pensa, por exemplo, tem uma cidade chamada São Félix, lá no Pará, se eu não me engano. Parece que a cidade é do tamanho da Holanda. Meu Deus. Mas a população é pequena. Um município do tamanho da Holanda. E aí, a população é pequena. Tem quase ninguém. O forte de lá é a criação de gado de corte. Então é um lugar amplamente desmatado. Tudo virou pasto. A floresta amazônica ali virou pasto para a criação de gado de corte. E por esse esquema de narcotraficantes, né, investimento para lavar dinheiro do tráfico. E aí, fazendo coro aos veganos, né, e essa carne vai para o nosso prato. É um horror, velho. É um negócio... O esquema que eles desmontam nesse podcast é um trabalho de jornalismo investigativo muito forte, muito coerente, envolve documentações, registros, laudos, enfim, é uma documentação para ninguém botar defeito, assim, é um inventário prodigioso o que essa turma da agência pública fez. E que revela, né, a Clarice Levy e o Ricardo Terto, e que revela onde a nossa polícia e as nossas forças, né, de fiscalização estão falhando. E isso é histórico. Isso é histórico. Porque quando a gente vai olhar para a história da terra no Brasil, né, questão da fundiária no Brasil, cara, a gente teve uma primeira lei de terras em 1830, imagina. Então, assim, isso aqui foi um oba-oba. Isso, né? É bem, como se diz, representativo de como a gente trata certas questões no Brasil, né? Sim. Olhando de viés, depois a gente vê isso não é prioridade. Quem é que vai vir aqui fiscalizar? Quem é que vai vir aqui fiscalizar? Ou quando vai, morre, porque também tem essas questões. Tem relações com grupos de extermínio, tem relações com genocídio indígena, porque aí é curioso, porque é como se você... Sabe quando você levanta a camisa? Aí você puxa o fio da camisa assim, aí vem a trama todinha, né? Aí você vem assim, não, narcotráfico, puxou. Aí narcotráfico vem junto, criação de gado, produção de grãos, grilagem de terras, desmatamento, genocídio, homicídio encomendado. E é claro que isso deve se estender à política.
É evidente que isso deve se estender à política. Quando eu fico pensando, por exemplo, o Lauro César Muniz e o Alcides Nogueira escreveram O Salvador da Pátria lá em 89, né? E ali nós tínhamos um narcotraficante que era o Juca Pirama. Salvador da Pátria, que para quem não sabe, passa em reprise no canal Viva todo dia. Exatamente. E o Juca Pirama faz o quê? Compra uma fazenda. Para quê? Para servir de pista de pouso para o avião, porque ali era a rota de transporte, e para lavar dinheiro. A laranja da fazenda era o disfarce do que realmente rolava. Exatamente. A laranja da fazenda, né, porque eram fazendas produtoras de laranja no Noroeste Paulista, né, que aliás é a sua região, né, servia para isso, para lavar o dinheiro do tráfico. Agora, veja, o Alcides Nogueira e o Lauro César Muniz escreveram isso em 89, nós estamos em 2021. Imagine como isso se sofisticou. Claro, isso deve ter se sofisticado muito, porque essa rota de tráfico, pelo menos desse Cabeça Branca, era toda a América Latina e Europa, passando pela floresta amazônica. Né? E aí vem toda uma discussão que a gente fica pensando, gente, e o Exército Brasileiro? E as forças de segurança de fronteira? Né? E o sistema de informação da Amazônia? Saca? Cadê as áreas de monitoramento de voos, não sei o que e tal? Porque as coisas estão acontecendo. É o que muitas vezes alguns ou militantes, ou políticos, ou mesmo deputados, senadores da esquerda dizem, e que são muito mal compreendidos, talvez até pela incapacidade de se comunicar, tem isso também, as pessoas não sabem se comunicar direito, que parece assim, está defendendo bandido, quando você condena chacina em favela, extermínio de negros, pobres nas periferias, porque nós estamos atacando o lado errado dessa questão, não é? Vamos fazer uma guerra às drogas? Eu sou até contra. Eu acho que a guerra às drogas é uma falácia. Mas ok, vamos fazer? Então vamos fazer do lado certo. Que é por onde entra, quem produz, quem trafica. Porque se você acha que quem trafica é o cara que está ali na esquina vendendo, você é um idiota. Quem trafica mora na Vieira Solto, numa cobertura triplex, passa férias de inverno em Aspen, férias de verão em Ibiza, e é amigo de jogadores de futebol, de socialites, de donos de banco. Esses são os traficantes. Não é o Chiquinho que tira uns trocados vendendo baseado para você. Não é esse cara ali da favela, não é aquele cara da boca. Não é ali que a coisa tá pegando, entendeu? A coisa tá pegando no interior profundo do país. Porque olha só da propriedade desse Cabeça Branca, aí eu fui ler uma série de reportagens produzidas pela própria Clarice Levi, com outros repórteres, né, a Ana Beatriz dos Anjos, Bruno Fonseca, Rafael Oliveira e Tiago Dominici. É importante dar crédito às boas produções, né? Aliás, todas as produções têm seus autores e é justo e necessário que se deem créditos. Mas vamos lá. Esse Cabeça Branca, por exemplo, né, esse João Soares da Rocha, pelo menos 2 fazendas dele teriam fornecido animais para a JBS e para Frigol, né? Esse cara deve cerca de 4 milhões de reais ao IBAMA em multas ambientais, porque algumas dessas propriedades estão em áreas de reserva. Uma dessas propriedades foi palco de conflito com Sem Terra. Então, veja só, é uma coisa que se espraia para trabalho escravo, para desmatamento, para homicídio. Então, assim, é uma rede muito intricada, é uma rede muito complexa, que expõe que o interior do Brasil está sangrando. Não são as capitais estão sangrando também, né? As grandes cidades estão sangrando na guerra do tráfico, assim, porque o foco está errado. Eu concordo com você, o foco está errado. Mas o interior do Brasil, que sempre sangrou por conta dos conflitos por terra, está sangrando ainda mais. E como agora a gente não tem ali, né, um IBAMA fortemente atuante, nós não temos uma força de fiscalização, né, do Ministério do Meio Ambiente, né?
Nós tivemos ali toda aquela ideia de vamos passar a boiada no meio da pandemia. E essas informações não necessariamente estão nos jornais na hora do jantar na casa da classe média brasileira. A gente não vê isso no JN, por exemplo. Não. Ainda, né? Mas está na mídia, dita mídia alternativa, estão em outras iniciativas jornalísticas. Então, por isso que eu quis trazer esse podcast da agência pública, por conta disso, por mostrar que o interior do Brasil está sangrando, e está sangrando muito, e está desmatando demais. Então, a gente está vivendo aí esse frio descomunal, esse calor descomunal, né? A gente tem que lembrar que essa pandemia é uma pandemia zoonótica, né? Isso aí tem a ver com desmatamento, né? Então, assim, e a gente está só entrando na Amazônia, né? entrando na floresta, desmatando, matando os indígenas, envenenando indígenas isolados. A fatura disso vai chegar. Para nós já chegou. Tô aqui pronto para me levantar e cortar meus pulsos ali na cozinha. É um cenário apocalíptico que você está. E o triste, o que eu gostaria de fazer, mas eu não posso, é dizer que é um exagero seu, não é? Não, eu fico o tempo todo me policiando, falando assim, não seja sensacionalista, não carrega a mão, não pinta com cores fortes. O problema é que você vai escutando o podcast e lendo as reportagens que deram origem a essa série, eu posso pintar das cores mais rubras possíveis, que ainda não é um exagero, infelizmente. Então vamos encerrar deixando o serviço completo. Onde que a gente ouve o podcast? É no Spotify, está disponível? Como que eu consigo? Está em todos os agregadores de áudio. É só você entrou no Spotify ou no seu agregador preferido, procurar lá, Amazônia Sem Lei. Tem 2 episódios já publicados. Os 2 episódios têm ali por volta de 20 minutos. Ou seja, dá para ouvir rapidinho, não é chato, não é moroso, né? E tem muito dado, tá? São 20 minutos, mas 20 minutos com densidade, com qualidade de jornalismo investigativo. Ou então vocês entram no apublica.org, que é o site da agência pública. Também dá para ouvir no site. $0,01 para falar deles, dá para ouvir no site. Se você preferir, dá para ouvir no site, o que também é legal, porque aí tem os textos de abertura, né, que dão ali, nesse episódio nós vamos falar disso, disso e disso, né? Alguns poréns. Seria legal, pessoal, eu não estou ganhando $0,01 para falar da agência pública. Já ajudei, já colaborei com algumas coisas para reportagens e tal, mas não estou ganhando $0,01 com isso. Mas vamos lá. Você pode fazer download do arquivo no site. Então entrou no site, Amazônia Sem Leis, você consegue fazer download maravilhoso para espalhar pelo WhatsApp. Maravilhoso para espalhar no WhatsApp. Mandar para aquele tiozinho lá, tiozão do WhatsApp, o tiozão da camisa da CBF, né? Só tem uma coisa, poderia ter, em termos de acessibilidade, o roteiro. O roteiro do podcast em fonte ampliada, né? Isso ajuda, porque é uma coisa que o Praia dos Ossos faz, né? Você pode baixar o roteiro, abrir o roteiro, acompanhar, que algumas pessoas conseguem reter mais informação quando está lendo e ouvindo ao mesmo tempo, né? Ou vai lendo com o narrador, né? Acompanhando o narrador, né? Isso é um processo pedagógico, né? Então fica aí, pessoal da agência pública, caso alguém, né, que vá nos ouvir ou nos ouça, disponibiliza o roteiro. Deixa o roteiro lá em PDF para a gente, numa fonte maior, né, para as pessoas poderem acompanhar legal, né, a densidade do trabalho, né? E é isso. Eu que sou jornalista, né, tô com saudade da sala de aula, já fico assim, doido para ouvir com os alunos e analisar. Né? Aliás, pessoal da agência pública, faça melhor. Contratem Reinaldo Maximiano para cuidar dessa área, que vai ficar joinha, GG. O seu... Transcrevo processo, faço tudo. Boa. Eu vou pegar esse gancho do que você falou sobre o podcast como gênero
e queria que o Fábio Marquezine me respondesse uma pergunta. Fabinho, é o seguinte, eu vi uma entrevista do Ratinho, Carlos Massa, no podcast da Lola Melnick. Por favor, não me julguem por ver esse tipo de vídeo, mas é que eu sou uma pessoa curiosa e que, enfim, jornalismo, preciso saber do que está rolando. E ele falou uma coisa muito interessante no podcast da Lola. Ele disse que a televisão aberta não vai acabar, aquela coisa que a gente já discutiu aqui no nosso podcast, do Texto Brasileiro. Mas ele disse textualmente o seguinte: por que você acha que eu estou comprando rádios à torto e à direito? Recentemente ele trouxe a rede massa de rádio para o estado de São Paulo e vai fazer a expansão pelo Brasil inteiro. Ele falou assim, porque eu sei que o futuro é o rádio. E aí a Lola ficou muito surpresa, falou assim, como assim? Falou assim, ué, Lola, o que você está fazendo aqui? Não é rádio? A questão é o seguinte, a TV vai perder relevância, porque a maioria dos conteúdos da TV vão para o streaming, e o rádio vai ganhar a imagem. Ou seja, o podcast de áudio e vídeo, feito via rádio, com uma concessão de rádio, tende a ser grande parte do futuro do entretenimento. E aí eu queria saber o que o Fábio acha disso que o Ratinho falou. É uma justificativa para ele dominar o rádio ou o que ele está falando tem um pouco de verdade? Olha, a força do rádio, principalmente o rádio do interior do Brasil, né, dessas cidades interiornas, é uma coisa assim tão forte que tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles estão começando a dar entrevistas para quais rádios? Do interior. Uhum. Essas pequenas rádios, o presidente em busca, né, de melhorar a imagem dele, que nem daqui 1000 séculos vai ser salva, né? Ele tá tentando, ele tá dando entrevistas para rádios do interior. O Lula já vai começar a ir para o Nordeste e ele sempre priorizou essas rádios pequenas pela força que a rádio tem, principalmente nessas áreas. E eu concordo, pior que eu concordo com o Ratinho. Eu acredito que... E assim, ele não só falou, para não ser injusto e não falar assim, ele falou besteira. Não, eu não achei que ele falou besteira. Ele está demonstrando com atitudes. Ele não expandiu a rede massa de televisão. A rede massa de televisão continua lá no Paraná só. Ele está expandindo apenas a rede massa de rádio. Então demonstra com atitudes que ele acredita que podcasts como esse que o Reinaldo falou, o nosso e vários outros, com imagem, sem imagem, enfim, que esse é um conteúdo do futuro. Sim, e uma coisa que para nós brasileiros tem sido algo novo, né? Não tão novo porque o podcast já está há um tempo ganhando força no Brasil. Mas nos Estados Unidos, esse talk radio, vamos falar assim, né? Do locutor pegando ligação, conversando, até um filme famoso chamado Talk Radio, né? Eu acho assim, já era uma coisa de tempos, a gente viu programas na rádio, o próprio Pânico, vamos colocar assim, né? Era assim, só que não havia essa força. Eu acho que o bom do podcast é que expandiu para várias pessoas. Alguns são bons, outros são ruins. Foi democrático, abriu para todo mundo. Nós estamos aqui fazendo um podcast. Eu acho que é isso que o público busca, né, no podcast, um bate-papo informal. Ele quer saber daquele assunto que ele gosta, né? Não apenas ouvir um ponto e você esperar que um dia fale daquilo que você gosta. Não, é segmentado. Tem um cara que fala de cinema, tem um cara que fala de TV, de teatro, de música. Isso é o futuro mesmo. Uhum. Não tem como. Aliado à música, né? Porque isso, o que o rádio é, acima de tudo, um prestador, né, de serviço, né? Ele fala o trânsito, fala o tempo, fala o futebol, é uma coisa muito rápida, muito ágil. E com a imagem, há também essa proximidade do ouvinte com o locutor, de você saber como é que funciona, igual a Band News. A Band News tem no YouTube ao vivo toda a programação dela, por imagem, né? Eles botam vídeo, enquanto eles estão falando sobre o negócio, o cara solta um vídeo daquele fato, do terremoto, da Olimpíada. Então, eu acho que é o futuro, principalmente pelo ponto informal.
É o que a gente faz aqui, a gente brinca, a gente trata sobre assunto sério, o ouvinte eu acho que é isso, entendeu? Essa proximidade que o rádio sempre teve, mas eu acho que agora de uma forma mais democrática, atingindo vários públicos e várias pessoas que nem são radialistas, que nem tem isso, mas que levam num papo informal e conseguem fazer um podcast. É só você ver o Flow. Não sou muito fã, eu acho que um dos caras ali não são bons, mas olha o que eles fizeram, né? Então... É inegável, não é uma questão de gostar ou não gostar, é inegável. Sim, o que eles fizeram, eles levam, eles abriram as portas para todo mundo, para político. E o que é interessante nesse ponto, por mais que tem um cara lá, esqueci o nome dele, da bicicleta lá, não é a Calói, é o outro, é o Monark. Ele fala muita bobagem, mas o que eu acho que é interessante é que muita gente que eles colocam ali, o público daquele canal talvez nem conhecia. E acabam conhecendo e buscando outros pontos. Claro, tem pessoas que a gente nem dá bola. É o famoso conteúdo fura-bolha, né? Isso, eu acho que isso que é o interessante. E como muita gente critica, assim, da questão da leitura, a pessoa vai começar a ler o Harry Potter. Meu amigo, daqui a pouco o cara pode ler Harry Potter, ele pode estar lendo Nietzsche, qualquer outra coisa, entendeu? Eu acho que é importante que a pessoa entre de alguma forma e que isso se expanda para que ela tenha conhecimento. Não é igual o ET Bilu. Busquem conhecimento. Né? É o mantra do século XXI. Quem tem juízo, segue o ET Bilu. Busquem o conhecimento. Ô, Fábio, eu compartilhei essa semana nas redes sociais uma frase do Monark. Eu vou ler para os amigos ouvintes, eu gostaria que você comentasse. A frase do Monark é a seguinte: a realidade é que o nada não existe. Portanto, tudo talvez exista. Se algo existe, qual que é o limite do que pode existir? Esse fumo foi do bom, hein? Profundo, não, mas é interessante isso que ele falou. Ele falou isso durante um programa ou ele postou? Sim, ele soltou essa em frente ao filósofo Carlos, como é o nome dele? Meu Deus, ele é muito famoso e eu vou cometer a indelicadeza de esquecer o nome dele. Carlos, enfim, um desses filósofos pop, tipo Karnal. E o filósofo ficou tão desconcertado que ele falou: legal, Monark, come aí uma esfirra. E qual foi a reação do filósofo? Foi essa, de total estupefação e de não acreditar que aquilo estava acontecendo, né? Não, mas é interessante. Então eu acho que isso é legal, porque a gente acaba ouvindo e vendo muitas coisas que a gente pode até ficar assim besta, né, com essa frase que saiu dele, né? Nem sei se ele propriamente entendeu, mas assim, é interessante isso. Então, por mais que como eu falei, né, anteriormente, por mais que eu seja crítico a algum tipo de conteúdo, eu sou a favor da democracia da informação. Claro, de uma forma honesta, não de uma forma canalha que muita gente usa com fake news e acabam, né, espalhando um monte de bosta de informação de merda para várias pessoas. Desculpe o palavreado, mas eu não aguento isso. Então, mas assim, tem que ser democrático e tem que colocar todo mundo para ouvir, conhecer e entender. Eu acho que isso é importante. O cara filosofou legal, hein? O filósofo é o Clóvis de Barros Filho. Não é Carlos, é Clóvis de Barros Filho. Que, enfim, vale a pena ver esse episódio, porque é maravilhosa a reação dele à tentativa de filosofar do nosso querido Monark. Monark, se você estiver ouvindo, um abraço, chama a gente. Bom, no próximo bloco, porque a gente não está cabendo mais em 2 blocos, nós vamos ter que normalizar essa coisa dos 3 blocos. Não tem jeito. No próximo bloco, o meu tema, que é o seguinte: qual o personagem histórico que participou da história, que foi retratado pela teledramaturgia brasileira, que você achou mais legal, que mais te satisfez, que mais te divertiu? Que daqui a pouquinho, agora em agosto, vai estrear Nos Tempos do Imperador, a nova novela das 6, feita pós-pandemia. Começou antes da pandemia, parou um ano, agora voltou, vai estrear
Vamos falar sobre personagens históricos, como Dom Pedro II, que é o foco dessa novela, feito pelo Selton Mello. Já tivemos tantos, Dona Beija, Bento Gonçalves, enfim, um monte de gente. Vamos falar um pouquinho disso no encerramento do programa de hoje. Dá-lhe colo, dá-lhe colo, dá-lhe colo. O patrulhador patrulha aquele que patrulhado patrulha o patrulhador. Do poeta Afonso Romano de Santana, que eu não sei em quem vai votar, mas desde já afirmo que respeito sua opção, seja ela qual for. Nessas eleições, por favor, não patrulhe, não se deixe patrulhar. Não perca seus amigos por causa de diferenças ideológicas que talvez sejam temporárias. Não brigue. Não vamos brigar. Pense que o importante é um Brasil melhor. Nessas eleições, eu voto em Fernando Collor de Mello e você vota em quem você tiver vontade de votar. Há uma maneira mais inteligente de cortar a nicotina e o alcatrão do seu cigarro. Galaxy. O equilíbrio inteligente para pessoas inteligentes. Galaxy. Menos nicotina e alcatrão sem cortar seu prazer de fumar. Galaxy. A decisão inteligente. Vela Balsam é o condicionador de beleza dos cabelos, feito com ervas naturais. Protege e trata em profundidade, dando maciez, leveza e um brilho saudável. Use a natureza. Use Vela Balsam. O bom sanduba nesse verão, com um sabor bem natural. Sanduba vai legal com guaraná, assim que eu gosto, pra refrescar esse calor. Sanduba tem sabor com guaraná. Guaraná. O 15 tá pra Sampa, meu. Dá desconto pra você usar. Dá dinheiro, money, grana. 15 o DDD que dá. O DDD que dá 15% de desconto, 15 prêmios de 15 mil reais. O 15 dá descontos, o 15 dá prêmios. Use o 15, o DDD. Telefônica. Cabeleireira Leila. O salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila não se cabe da alegria. As demandas de cabelo de unhas é tanta que perdemos nossa linha. Compramos todo o prédio e fundamos o Centro de Beleza Leila Cabeleireiro. O Centro de Cabeleireiro Beauty Center da Cabeleireira Leila. Venha fazer suas balaiagens, suas luzes e suas lâmpadas conosco. Cabeleireira Leila. Graças a vocês, formamos agora um time de profissionais capacitados, gentis, honestos e gentios, para atender todos os seus desejos mais profundos do que se diz respeito a cabelos, unhas e esteticismo de modo geral. Cabeleireira Leila. O Harry Hair, a Dora Depiladora, a massoterapeuta Massa, a esteticista Cissa, o Pedro Cury e a Bárbara Barbeira. Um talento nato pra poder fazer sua brabra. Cabeleireira Leila. Temos as maiores próteses de unhas permitidas pela Anvisa. Unhas de até 1,15 m. Trocamos as suas unhas e compramos as suas cutículas. Cabeleireira Leila. Remova seus cravos, suas espinhas e seus sisos. Pague 2 e tire 4. Tirando os 4 sisos e gritando 4 vezes cílio, você ganha um alongamento de cílio com a Cecília. Cabeleireira Leila. Promoção para o Twitter. Lave suas madeixas de cabelo sozinha, sem pagar nada. Mas traga seu shampoo e deixa ele aqui conosco. Seu sobrinho neto Luiz Cláudio elaborou solitariamente novos tons de cabelo só pros seus cabelos. E a tia-avó tá cheia de orgulho, Luiz. Temos agora o Borgoronha, castanho caro, o loiro acidentado, o Acara Jéssica, morena over, preto escuro, loiridão amarronada. E também pintamos seus cabelos de branco pra depois pintar de preto. Cabeleireira Leila. E se você se chamar Leila, Luiz ou Cláudio, você ganha uma xicrinha de coifé. Centro de Beleza Leila Cabeleireiros. O Centro de Cabeleireiro Beauty Center da Cabeleireira Leila.
Mais um bloco com vocês, podcast do Texto Brasileiro. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Como eu falei no bloco anterior, a novela Nos Tempos do Imperador vai retomar a produção de novelas inéditas da Globo para a faixa das 18 horas, trazendo a vida de Dom Pedro II. Os autores da novela, na novela anterior deles, Novo Mundo, focaram no período anterior, né, no primeiro reinado. Agora eu vou mostrar o segundo reinado, e essa figura maravilhosa. Não tem quem não goste de Dom Pedro II quando conhece um pouquinho da história. Uma figura muito interessante, um dos chefes de Estado mais assim, dignos dessa função que o Brasil já teve. Agora, para vocês não pensarem que eu sou monarquista, não é o caso, nós vamos abrir essa discussão para outros personagens históricos que a teledramaturgia brasileira já mostrou de uma maneira ou de outra. Reinaldo Maximiano, qual personagem histórico que a teledramaturgia brasileira já mostrou e que você acha que foi assim o pica das galáxias, o que foi melhor representado? Nossa, é difícil demais, cara. É muito difícil. Mas eu tenho uma predileção, um carinho muito grande pelo trabalho que o Tony Tornado fez em Agosto. Não sei se você vai lembrar dessa minissérie. Incrível. Essa minissérie do Jorge Furtado e do Giba Assis Brasil. Giba Assis Brasil. Essa minissérie é sensacional. Agosto. E olha quem estava ali, né? Era o Jorge Furtado e o Giba Assis Brasil na adaptação do romance que é do Rubem Fonseca, né? Agosto. A direção era do Paulo José. Apenas mente. A direção geral é do Paulo José. Com Denise Saraceni e José Henrique Fonseca. Né? Então, assim, muito barra pesada a coisa toda. Mas por que eu lembro dele? Porque ele faz o Gregório Fortunato, né? O Anjo Negro, que era o guarda-costas ali, né? Do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas. Mas aí uma coisa interessante que, assim, tinha todo aquele aspecto histórico, reconstruiu algumas questões históricas, a trama ficcional paralela e tal. Mas o Tony Tornado faz, primeiro, muito parecido com o Gregório Fortunato histórico, né? Muito mesmo. Né? E o Tony Tornado, ele tem uma... Vamos lá. Você pode ignorar qualquer coisa, qualquer personagem, qualquer ator que entre em cena em muitas novelas, peças de teatro, filmes, não sei o quê. Mas quando entra Tony Tornado, não tem como passar despercebido. Pela altura, pelo corpulento, pela voz e tal, e um talento absurdo, né? Então, assim, eu tenho um carinho, se for pensar, né, na reconstituição de um personagem histórico, assim, até com uma matriz muito realista, eu acho que esse trabalho do Tony Tornado em Agosto... E assim, um ator de mais de 20 anos de carreira na época, parece que descobriram ali que ele era ator, né? Porque foi uma surpresa muito grande das pessoas. Sim, foi uma surpresa. Mas peraí, nossa, não, ele já tinha uma trajetória longa. Né? Então, assim, a gente está falando de um dos importantes nomes negros na televisão. Muito radicado no humor, né? Porque participou dos programas de humor da Globo. Teve encontros com alguns papéis muito interessantes, né? Em algumas novelas mais recentes, né? E tá aí, é um nome forte, né? E quando eu penso assim, quando você me pergunta personagem histórico que te marcou, Gregório Fortunato. Claro, tem muitos, muitos. Mas eu lembrei, quando você falou isso aqui, eu já lembrei do Tony Tornado, não só por uma questão de uma militância e tal, mas pela qualidade do trabalho do Tony Tornado. Né? Ele faz um cara com uma voz sempre no mesmo tom, não grita, fala sempre baixo. O personagem mostrava uma frieza, né? Que era característica daquele homem. E para o ator é um fio de navalha, porque ele poderia soar como robótico.
Sim. É um caminho muito fácil para cair para uma interpretação robótica. Isso não. Sim, porque isso não aconteceu, porque não sei, se a gente olhasse para o roteiro, a gente poderia ver algumas marcações nas rubricas, né? De como que o ator, né, daria determinada entonação de palavra, não sei o quê. Então, não sei, eu não tenho acesso ao roteiro e também o público não tem acesso ao roteiro. O roteiro não é uma coisa que chega para as audiências, né? O que chega é a obra, né? Então, assim, poderia ser um cara absolutamente robótico, figurativo, alguma coisa assim, e não foi. Tem uma construção ali, mas também vamos falar uma coisa, ele já tinha feito o Capitão do Mato lá em Sim a Moça, a gente já tinha sentido a potência, né, a potência dramática dele, né? E é um personagem que faz uma redenção, né? É um personagem que começa muito mal, depois ele porque tem uma virada. A televisão é diferente do teatro, né? No teatro, geralmente, o ator escolhe o que ele quer fazer e ele sabe onde vai brilhar, etc. Na televisão, não. Na televisão te chamam e você faz o que está ali escrito para ganhar uma grana, para aparecer, enfim. Não é sempre que a televisão te dá a chance de você ganhar sua grana, aparecer, fazer publicidade e, além de tudo, ter um bom papel, né? Exato, exatamente. É por aí. É bem por aí. Até porque muitos artistas vão mesmo para a televisão porque querem impulsionar suas carreiras no teatro, né? A TV não é o lugar delas por excelência, né? No caso do Tony, onde se diz teatro, leia-se música, né? Música. Agora me diz uma coisa, teve algum personagem histórico que você acha que foi muito mal retratado? Muito mal retratado? Olha, eu não... Olha, alguma coisa talvez ali de um só coração com os modernistas, me parecia que renderia muito mais, sabe? Me pareceu mais tímido do que aquela gente realmente era, né? Nas minisséries da Maria Adelaide Amaral, assim, né? Eu não diria que foi mal, eu diria tímido. Me parece muito mais tímido do que aqueles artistas eram, né? A gente está falando de modernistas. Sim. A gente está falando de antropofagia, está falando de coisa barra pesada, né? Eu achei eles muito tímidos, né? Mas assim, não diria que foi mal retratado, mas diria muito timidamente. Tem um sim. Cintura Fina, em Ilha do Furacão. Cintura Fina, exatamente. Cintura Fina, que é uma travesti negra. Por que... Bom, você já falou. Botaram Matheus Nastergalli, um ator de origem belga, para fazer um personagem que historicamente era negra, né? Sim. E uma coisa interessante, né? Porque o próprio atestado de óbito da Cintura Fina a coloca como branca. Porque é aquela coisa do colorismo, né? No Brasil, né? Então, quando você se afasta demais de um tom de pele muito escuro, né? Fica ali no quase branco, quase preto de tão pobre, né? Mas a Cintura Fina era uma travesti negra. Né? Candomblessista, tá? Muito diferente da representação. Mas aí talvez eu não vá culpar a Glória Pérez na adaptação. Porque me parece que no livro, né, no romance do Drummond já tem algo, né, que não está ali no registro histórico mais correto. Mas a época dela não foi marcada no livro. No romance, no livro. Mas a época da produção da minissérie já se sabia, né? Já se tinha esses registros de fotografia de jornal, de notícias de jornal. Em Belo Horizonte, nós já sabíamos, a época de Ilha do Furacão, né, da época da minissérie Ilha do Furacão, que Cintura Fina era uma travesti negra, assim como a Maria Tomba Homem. Muito diferente da atriz que eles escalaram. A atriz branca, Rosi Campos. Rosi Campos, exatamente. Então, assim, se a gente tiver que rotular, né, tiver que classificar como uma representação ruim, seria essa. Por reforçar, né, uma branquitude de uma personagem que, historicamente, não é branca, é negra, né? Mas
Tá aí, né? Tá aí a pesquisa, estão aí os historiadores, né? Um amigo meu, Luiz Morando, que escreveu o livro sobre a cintura fina, né? Trazendo essas nuances todas. Até a própria Glória Pérez comentou o livro do Luiz, né? Falando dessa questão, o que as pesquisas nos revelam da realidade das pessoas, né? Então, creio que nós temos aí, talvez, uma consciência se formando, né? Uhum. Vou dar já a minha opinião antes de passar a palavra para o Fábio. Eu gosto muito do Dom Pedro I de O Quinto dos Infernos. E aí vem até uma polêmica. Ele é maravilhoso. Porque muita gente acha que é um crime, né? Que a família imperial ficou louca na época. Vocês estão denegrindo a imagem de Dom Pedro I. Eu acho o exato oposto. Eu acho que o Lombardi transformou Dom Pedro I numa figura pop, né? E coisa que ele nunca foi. Ele era um déspota esclarecido, né? Mas o Lombardi fez uma leitura pop. Ele virou praticamente um desenho animado. Eu acho que ele prestou um grande serviço a Dom Pedro I. Eu acho que foi um grande favor que o Lombardi fez, que deu uma saneada na imagem péssima do Pedro I. Exatamente. Ele é, como todo herói, cheio de falhas, mas a família imperial não está sabendo de nada. Eu acho que o Lombardi sabia muito melhor quem era aquele cara. Um brasileiro, embora português, um brasileiro típico, com suas idiosincrasias e seus defeitos. Machista pra caramba, mas mulherengo. Isso é 1800 e Guaraná com rolha, tá certo, tinha que ser assim, não tinha como ser diferente, né? A gente tem que olhar a história com perspectiva, né, Reinaldo? Outra personagem histórica que eu acho que foi muito bem feita foi Dona Beija, porque do mesmo jeito, Dom Pedro I aparece ali, feito pelo Garacindo Júnior, de uma maneira super, como se fala, despojada das coisas que a gente imaginava que era, né? Mostrava ali um homem apaixonado, um homem que era um homem comum. A Marquesa de Santos. A Marquesa... Não, eu misturei Dona Beija com a Marquesa de Santos. Porque a Maitê Proença fez as duas, né? Exatamente. Aliás, o casal central se repete. É o Garacindo Júnior com a Maitê. Exato, você me perdoa. Eu estou falando de A Marquesa de Santos. É um homem apaixonado, como qualquer homem apaixonado. E a Marquesa de Santos teve um papel histórico importante na condução daquele romance que mudou, né, um pouco a história do Brasil. Eu acho muito interessante o trabalho do Sherman, de todo mundo que esteve envolvido naquela coisa. Eu acho que é um trabalho meio que esquecido, né? Que foi no comecinho da Manchete e que merece destaque. Que eu não gosto, não é que eu não gosto, eu acho, não sei, eu olhava para ele, eu não via o personagem, eu vi o ator. Foi o JK, do Wilker. Eu amo o Wilker, meu ator favorito. Eu também não gosto dele, não. Mas não sei o que aconteceu ali. Eu não via a Dona Sara na Marília Pêra, eu não via o JK, muito embora o texto da minissérie seja primoroso, um dos melhores textos de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Eu adoro a minissérie, eu gosto da minissérie, mas eu via mais como ficção do que como personagem histórico. Não me ganhou. É a sensação que eu tenho com os modernistas que ela criou nas minisséries. Fábio não me ganha. Fábio Marquezine, você tem algum personagem histórico que foi retratado na televisão que você gostou do retrato pintado? Fábio Marquezine, você está aí? Tô aqui, deu uma travada aqui, desculpa, na internet. Uma coisa antes de falar, queria falar rápido. Se você, ouvinte, não leu e não viu Agosto, seja o livro ou a minissérie, veja, leia, porque é fantástico, é incrível a forma, tanto da minissérie quanto do livro. Eu amo os dois. E a atuação do Tony Tornado é primordial. Mas tem uma Ele coisa... é bom. O livro é bom. Como
como registro histórico e como romance. As duas coisas caminham juntas. E tem uma coisa que o Reinaldo falou que eu concordo, do Tony Tornado, que, cara, foi, assim, excepcional, mas tem uma figura que não fala, mas que ao mesmo tempo mexe por ser tão parecido, e nem era ator, que é o rapaz que fez, o homem que fez o Getúlio Vargas. Era igual, né? igual. A imagem dele, isso não é spoiler, porque o Getúlio Vargas se mata, mas isso não é spoiler, gente, não tô, realmente ele se mata, mas ele deitado, aquela cena, ele não falava um A, mas assim, era aquela figura que parecia que era realmente o Getúlio Vargas, né? Então, é incrível. Eu adoro essa minissérie, o livro, então, eu acho fantástico. Vale a pena. Boa lembrança do Reinaldo. Chama Carlos Bernardo Ferreira. Ele fez o presidente Getúlio Vargas na minissérie. Ele só aparecia de relance, né? Entrando no carro, entrando no palácio. E essa cena da noite do suicídio que o Fábio descreveu, né? Muito ele sentado, competente. muito parecido. A expressão dele na cena da noite do suicídio é a expressão de ator. Ele fez um trabalho de ator mesmo. Não era só um sósia. Não era apenas um sósia. Até porque ele tinha que ter essa composição. A gente tinha que acreditar que ele era Getúlio. Ele estava muito parecido com Getúlio e tinha uma coisa ali, principalmente na noite do suicídio, uma pessoa mais compenetrada, né? Uma pessoa mais introversa, né? Introvertida. Né? Realmente, boa lembrança. E a figura do Getúlio é uma figura forte, né? Não sei hoje em dia, porque ele já não é tão falado tanto quanto antes, né? Acaba virando uma coisa já mais assim, muito, muito distante, né? Antes dos anos 90, que ele sempre foi falado, sempre era lembrado, tanto pelo livro quanto pela minissérie. Mas realmente, assim, mesmo o cara, ele não fala nada, gente. Mas é impactante, foi muito bem feita a minissérie. Acho que não ficou devendo para o livro, que é maravilhoso também. Uma figura, para mim, que eu achei incrível, além de ter sido uma minissérie muito bem feita, eu não vi na época, eu tinha meses de vida. Aliás, eu era bem recém-nascido, acho que tinha semanas, né? Foi em abril. O Tempo e o Vento é o Capitão Rodrigo do Tarcísio Meira. Incrível. E o Tarcísio Meira, nessa minissérie, né? Eu vi em DVD. Eu acho, assim, é um ator de primeira, porque ali quando a gente vê o Tarcísio Meira sem personagem, é um bonachão, né, um pai de família, um avô, com aquele jeito, e ali ele é um cara visceral, né, ele é um bruto, né, é o Capitão Rodrigo do livro, né, e nossa, assim, é esplendoroso, né, isso, pra mim, vendo aquilo ali, mostrou pra mim o quanto o Tarcísio Meira é um grande ator, né? E fora que curioso você citar o Tempo e o Vento, porque assim como Agosto, a direção é de Paulo José. Sim, mas eu queria também relembrar, além disso, um personagem histórico também de uma grande minissérie feita pela Glória Pires, que é o Memorial de Maria Moura, que marcou época, que é uma produção muito bem feita, que ela foi assim, incrível também nessa questão da época, do que foi retratado ali, né, dentro daquela minissérie também, a atuação dela foi incrível, mas assim, vendo aquela minissérie de 85 com a direção do Paulo José, né, com a trilha do Tom Jobim e com a atuação ali do Tarcísio Meira, olha, é uma obra de arte, né. É uma minissérie que ela até tem um impacto forte, que ela foi lançada na época da morte do Tancredo, né? Numa época que o Brasil estava ali na expectativa da nova república, então é emblemático e é um trabalho fenomenal. E eu concordo em cheio com você, Hack. Eu via o José Wilker como José Wilker, eu não via o JK ali. Eu não conseguia enxergar o JK, eu fiquei na expectativa de ver uma minissérie, porque o JK também é uma figura muito importante, né? E eu não via, eu olhava o José Wilker. Eu olhava ali a figura do José Wilker. Muito diferente, por exemplo, eu sei que não é novela, não é dramaturgia da televisão, sim cinema, quando há pouco tempo eu vi O Paciente, do Otton Bastos, que ele fez o Tancredo, eu vi o Tancredo.
O Alton Bastos fez um filme muito, muito bem feito ali naquela figura do Tancredo. Mas o José Wilker não, eu olhava o José Wilker. Eu até tentava pegar algumas imagens do gestual, né, lembrar aquela cara do JK e não sei. Nada contra, pelo amor de Deus, José Wilker. E é bom que a gente ator, mas... ressalte algumas coisas. Ninguém está falando de JK. A minissérie era boa, tinha um elenco incrível. Não é disso que a gente está falando. Nós só estamos falando que não foi um casamento bom ali entre o Zé Wilker, o melhor ator do Brasil, na minha opinião, com o personagem. Não foi uma liga legal. Eu também não senti aderência. Agora, isso que o Fábio falou do Alton Bastos é difícil, né? Porque o Alton Bastos é um monstro de atuação. Né? O cara é foda. Né? Ele não é nem um pouco parecido com o Tancredo Neves, nem no físico, né? Eles tiveram que raspar o cabelo dele, aquela coisa toda, mas na composição do personagem, quem a gente assiste ali é Tancredo. Principalmente nas cenas finais, nos planos lindos que tem nesse filme O Paciente. Muito bem lembrado, Fábio. Esse personagem realmente, Alton Bastos, pelo amor de Deus. E a própria Risoleta Neves, que quem faz é a Esther Góes. Né? Ali também eu senti. Eu vou ter que fazer um reparo ao comentário do Fábio. Ele citou 2 personagens que são fictícios. Capitão Rodrigo não existe e Maria Moura também não existe. Então fica valendo como teu voto, Fábio, a Agosto. Você falou de Agosto genericamente. Fica valendo Agosto. Os outros 2, apesar de eu concordar com tudo que você disse, são personagens fictícios. Mas sabe por que eu citei esses 2? Porque eu acho que é o seguinte, né? Por exemplo, quando a gente pega um livro como Agosto, como a gente retratou esses 2 pontos, desses personagens que de fato existiram, na minha concepção, o José Maier fez o papel principal, que eu esqueci agora o nome do personagem principal Comissário da série. Matos. Comissário Isso. Matos. É o livro. É o personagem que está ali no livro. Ele é fiel. Aquilo que você lê no livro, sim. Você pensa. Eu levei por isso porque eu acredito que esses atores, tanto o Tarcísio quanto a Glória, mesmo sendo personagens fictícios, eles conseguiram colocar ali de corpo e alma o que o personagem representa. Porque se eu particularmente, se a gente falar de figuras históricas na televisão, eu acho que, não desmerecendo, fica um pouco aquém do que está dentro do cinema, como Carlota Joaquina, com a Marieta Severo, o Rei João, que foi o Marco Nanini que fez, que aquele filme da Carlota Joaquina é assim, fantástico esse filme. Então, assim, como Alton Bastos. Mas também agora vou falar uma coisa que eu vi também. Eu acho que o Tony Ramos é um grande ator, mas eu não sei. O Getúlio Vargas do Tony Ramos no cinema. Eu sei que a gente tá falando de TV, desculpa até fugir um pouco, mas também me senti um pouquinho incomodado. Não sei, não sei vocês. Você tá realmente decidido a destruir a minha pauta, eu já percebi. Eu peço uma coisa, ele fala outra, ele fala de cinema, tá cagando pra pauta, mas tudo bem. I love you. Enfim, eu também acho que o Tony Ramos é o mesmo caso do JK. O filme é bom, a Drica Moraes como é o nome da filha dele? Nunca lembro o nome da filha dele, do Vargas. A Drica Moraes mandou muito bem, enfim, eu gosto do filme. Mas é a mesma coisa do JK com o Wilker. Não era o cara, né? Era uma representação lá, de qualquer jeito. Você viu esse filme, Reinaldo? Qual? O Tony Ramos fazendo Vargas. Não, eu não vi. Esse filme eu não vi. Esse eu não vi. O filme mas bom, do que eu vi, assim, de trailer, né, de material de divulgação, não sei. Até achei parecido com Vargas, assim, fisicamente. Mas eu não vi o filme. Então, como diz a Glória Pires, né? Não posso opinar. Não posso opinar. Mas, eu vou falar uma coisa. Que fique, assim, bem uma ideia, porque há muitas figuras importantes, por exemplo, da nossa política,
que mereciam Meu Deus, uma que minissérie. garoto insuportável. Você roubou a pergunta que ia encerrar o programa de hoje. Você é insuportável, Fábio Marquezine. Mas a gente tá muito conectado. Olha, então, vamos lá, vamos fingir que nada disso aconteceu. Faça a sua pergunta. Não. Agora eu estou pessoalmente ofendido. Você, por favor, continue. Olha, eu acredito que uma figura incrível que se poderia fazer uma minissérie, e eu acho que deveria ser feita na Globo, e eu acho que se fosse de uma forma de fato, mostrando mesmo como é que era a questão, era Leonel Brizola. Eu acho que ele merecia... Que ideia boa! Ele merecia, assim, ter sobre a vida. Eu acho que é mais importante falar realmente do ponto quando ele voltou do exílio. Eu acho que se for a Globo, que a Globo faça e mostre a briga que tinha, né, entre ele, aquela questão da Globo, dele, o jornal o Globo, da nota, né, do direito de resposta. Essa é uma figura importantíssima que muita gente já não conhece, porque vai fazer, em 2004, fará 20 anos da morte do Leonel Brizola. Uhum. Né? E um pouco antes da morte dele, ele já não estava no poder, já estava um pouco fora, né? Perdendo eleições, até de uma forma vexatória, né? Uhum. Então, eu apostaria nessa figura para uma minissérie. Excelente! Seria uma minissérie, um épico, porque a vida do Brizola, olha, eu vou te dizer, menino pobre do interior do Rio Grande do Sul, não tinha nada, se fez sozinho, morreu milionário, fazendeiro, enfim, é uma história fascinante. Tá aí, ó, roteiristas, fiquem de olho, senão eu faço antes. Reinaldo, vamos lá, o Fábio já deu o dele, me diz qual é o personagem histórico que está faltando aparecer. Nossa Senhora, muitos personagens históricos estão faltando aparecer, sim. Mas tem uma que eu tenho um carinho especial e eu acho que merecia, sabe? A Tia Seata. Tia Seata. A Tia Seata pegaria essa coisa da pequena África, da Tia Seata, lá no Rio de Janeiro, o berço do samba do carioca, aquela coisa da gamboa, sabe? Aquela coisa do Rio de Janeiro ali no início do século XX, sabe? É isso. Porque ali foi o berço do samba carioca, né? Então, das negras de ganho, das baianas, né? Enfim, eu prestaria atenção, dona Rede Globo, né? Prestaria atenção na Tia Seata. Ela tinha uma casa que era incrível, né? Então, assim, quem passava na rua não via os fundos, porque tinha os toques de atabaque, o Código de Posturas do Rio de Janeiro proibia, capoeira era proibido, que eu acho que oportuniza essa discussão da presença da negra, do negro na formação da cidade. Assim. E a gente não está falando de qualquer cidade, está falando do Rio de Janeiro, que foi coroa e foi capital da República durante muito tempo, até 1960. Então, assim, né, até a década de 60. Então, foi muito tempo o Rio de Janeiro como centro de tudo. E como esse país meio que copia os centros de referência, né, essas estruturas que a gente vê no Rio de Janeiro se espalham pelo país inteiro. Mas seria interessante a história da Tia Seata. Eu acho que a televisão tinha que fazer Maria Quitéria, urgente. Bem lembrado. Maria Quitéria, para quem não sabe, ela é tão foda, essa mulher. Ela é tão pica. Vocês desculpem os palavrões, mas é que não tem outra coisa que possa substituir. Que sendo mulher, num mundo machista como o nosso, ela é uma das heroínas da independência do Brasil e é venerada dentro do Exército Brasileiro. Todo mundo do Exército conhece a história de Maria Quitéria. E eu acho que é uma coisa do... Como você falou da Tia Seata, protagonismo feminino é uma coisa muito legal e a gente não precisa inventar nada. Tem muitas mulheres foda na história do Brasil. E um outro, eu acho que a gente precisa mostrar a Coluna Prestes. Essa eu acho que nunca vai sair do papel enquanto a televisão estiver na mão de grupos privados, porque é muito revolucionário, né? Agora, lembrando aqui, já que a gente falou muito de Vargas aqui nesse episódio, tem uma minissérie do Dias Gomes
inédita, né, sobre Vargas. Inédita, na gaveta, exatamente. Tem um texto inédito de Dias Gomes na gaveta da Rede Globo. Ricardo Waddington, correndo, vai procurar isso aí. Rapaz, Dias Gomes faz 100 anos ano que vem. Com colaboração Globo. do Ferreira Goulart, os dois mortos. Os dois mortos, irregular na escrita, né? Eles eram companheiros, escreviam muito juntos, né? Inclusive com o Lauro César. Exato. Né? E, gente, 100 anos do Dias Gomes ano que vem. Desengaveta essa minissérie, a gente precisa desse texto. É isso aí. Reinaldo, foi um prazer. Falamos que nem o homem Igualmente. Falamos que nem o Homem da Cobra hoje, mas, enfim, foi bom, né? A gente é igual a Emília, entendeu? Né? Começou a abrir a torneirinha de asneiras e aí de falar pelo resto da vida. Ainda fica a homenagem a Reni de Oliveira e a saudosa Dirce Migliatti. Isso aí. E todas que fizeram Emília. Todas, que não foram poucas, né? Uma das irmãs Lambertini fez na Tupi também, não lembro. Sim, Suzana Branches. Muita gente. A Tiane Goulart. Foi um prazer, estaremos juntos semana que vem. Fábio Marquezine, tudo de bom. E quando você distrai a minha pauta, eu fico feliz, porque quer dizer que a gente está sintonizado. Estamos na mesma frequência de onda. Boa semana para você, tudo de bom. Alguma novidade do arquivo, alguma coisa para contar? Eu só falo uma coisa, você me convidou pra cá, já tô aqui, se você me tirar daqui, a gente vai pra justiça, bicho, porque eu não saio não, cara. Aqui já é uso capião, acabou, cara. Capião, é tudo. Já tô aqui, não vai tirar, meu filho, mas eu não destruo a pauta, apenas enriqueço, quebrando um pouco, te deixando com raiva, mas tudo bem. É o bad boy desse podcast, é Fábio Marquezine. Abraço, boa semana. E se você tiver alguma coisa para divulgar, aproveite agora. Seguinte, nós três aqui estamos preparando um material muito bacana que vai ao ar em agosto sobre os 40 anos do SBT. Está previsto pelo menos 3 painéis, ou até 4 painéis, se tudo der certo. 2 nomes já estão confirmadíssimos: Cristina Padiglione e Maurício Sticer. Então, não perca em agosto, comemorando os 40 anos aí do Sistema Brasileiro de Televisão. Nós três aqui, trazendo um pouquinho da história do SBT. E muito obrigado, sempre um prazer falar com vocês. Imagina, simplesmente a nata do jornalismo televisivo no Arquivo Marquezine, agora em agosto. Fiquem ligados, façam sua inscrição, compartilhem, isso aí. Vamos fortalecer a luta dos manos. Um abraço para todo mundo, semana que vem estaremos de volta. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.